E aí galera, aqui é o Pedro. Aqui é o Rodrigo. E hoje vamos falar de Serial Experiments Lain, ou o anime que todo mundo fica doido a assistir. Pois é. Bom, hoje a gente vai falar de uma obra meio densa, né? Não é aquele papo anime onde a gente vai sentar e conversar bastante sobre as mensagens e tal. Porque primeiro a gente precisa explicar muito do que é essa coisa. Sim, coisa é algo bem específico pra falar mesmo, bem certa coisa, porque ele é bem complicado. É um anime de 1998 aí, que tá completando seus 18 anos e que mesmo assim ele continua tendo uma mensagem bem atual, né? Ele fala de uma união entre o real e a internet, né? Que aí eles chamam de Wild Led. E esse é um tema atual ainda, né? Estava começando a surgir no Japão nos anos 90, mas no mundo todo isso ainda tá acontecendo. Sim, e mesmo assim, diversas partes do anime você percebe que ele meio que preveu coisas que aconteceriam, né? O que não é algo muito complicado naquela época, já que tinha vários filmes desse estilo. Mas mesmo assim você percebe que é algo que foi imaginando que teria e que acabou tendo mesmo. Principalmente na questão social, né? Antes de a gente continuar o papo, a gente quer pedir pra vocês darem um joinha aí no vídeo e, claro, curtir nossa fanpage. Vamos tentar falar a sinopse de Lain aqui. História sobre uma garota chamada Lain e ela é simplesmente uma burra, né? Ela é muito jonça, ela é muito parada, ela é muito antissocial. Ela é esquisita, né? No modo grosso da palavra. O anime começa com uma moça, uma estudante se jogando de um mini prédio assim e tal, e ela morre. E aí depois essa moça começa a surgir na internet, mandando e-mails pras pessoas e tal. E aí a Lain, ela também tem contato e aí a gente começa a desenvolver a história do anime. Antes da gente prosseguir com a história, é bom a gente falar que Lain, né, serviu de inspiração para fazer Matrix junto com Ghost in the Shell. Também os computadores de Lain, que são todos inspirados nos Macs, né, da Apple. É legal a gente também ter esse conceito. Foi uma beta de um sci-fi de computadores, digamos assim, né, de realidade. A história vai seguindo a Lain mexer com computadores. Ela começa a criar uma cativação em mexer com computadores e é tudo muito denso, né? Como a gente falou lá no início. É porque tem uma trama correndo por trás. Tentar entender por que a menina tá lá dentro é só o pontapé da coisa, né? Por que a menina continua mandando e-mails? Porque simplesmente o anime ele não tem uma direção. Ele meio que te faz ir até ele, né? E não ele ir até você. Eu diria que além é basicamente a gente, né? Porque você querendo ou não, o enredo do anime já tá todo ali. Ele já aconteceu e tá acontecendo. E além é basicamente a gente, porque a gente não sabe de nada e ela também não. E ela vai descobrindo ao decorrer do anime. Então a gente vai descobrindo com ela ali, só que de uma forma bem confusa e tão confusa quanto ela e o anime, né? E as coisas são muito expressas, só pra confundir sua mente. Agregar aquela coisa de utopia, né? Do que é real, do que é crítica. E enfim, o anime ele não é dirigido, ele simplesmente tem fatos jogados. E a gente tem que se virar nesse mundo, né? Você tem que entrar de cabeça na própria lógica do anime. É o que eu tava falando com o Pedro mais cedo. O anime ele não tem um pé no chão. Ele diversas vezes vai te levar pra um lugar, depois ele vai voltar, depois vai te levar pro outro. Então você basicamente tem que seguir a onda dele e tentar entender. Porque no final, mesmo assim, você ainda vai ficar meio confuso. Mas se você ir na onda dele ali, indo pra lá, indo pra cá, você começa a entender aos poucos. No início é muito esperto as coisas, né? Tipo, é flashback misturado com realidade. Sabe, vira um bolo. Até que no final você começa a entender um pouco mais e aí você acerta algumas coisas, né? Mas basicamente você não sabe o que tá acontecendo ali, porque vai acontecer muita bizarrice. Além do próprio anime em si ser bizarro, né? Ele é tão bizarro que ele chega a ser um anime de suspense e terror. E aquilo, a Lain, ela começa a se envolver com computadores e aí ela começa a escutar sobre um grupo de terroristas chamado Knights. Também ela se envolve com bizarrices, que é difícil a gente tentar explicar aqui no vídeo. Basicamente, ela está envolvida ali em uma gama de irreal vindos da internet, né? E você começa a ver que ela é uma menina antissocial e muitas outras coisas. Ao decorrer da história, você não tem certeza se a Lain ela é uma esquizofrênica. Tem cenas do anime, sabe? Coisas horrorosas, do tipo, ela falar, tô indo pra escola. E mostra uns minutos depois ela no farol falando sozinha, sabe? Tipo, você também não sabe se aquilo que tá acontecendo é real mesmo, que ela não é louca. E a gente tem que juntar isso, ou se tudo faz parte da internet, tudo ali é ficção, né? Então é uma zona.
é aquilo que eu sempre falo em praticamente todos os papos, né? O que te faz te interessar por um anime são as pontas que ele deixa solta logo no início. E Len, logo no primeiro, segundo, até o terceiro episódio, ele faz um monte de loucura aqui, um monte de loucura aqui, você fica, putz, o que tá acontecendo? Muito louco, mas eu tenho que descobrir, eu tenho que continuar assistindo pra começar a entender isso aqui. Como o Pedro falou, ele é tão suspense que chega um momento que ele começa a ser terror. Eu acho que eu nunca vi um anime que me deu, não medo mesmo, mas me deixou um pouco perturbado como Len. A cena de uma boate mesmo, que acontece umas coisas lá. E eu fiquei tipo, caramba, velho, que intenso isso aqui, sabe? Eu tava assistindo no escuro, então sei lá, velho. Você fica meio tocado, meio chocado com aquilo ali. E não é só aquela cena que acontece, são várias vezes que isso acontece. E não é porque a intenção dele é te dar o terror, é porque é consequentemente por causa da trama e porque ele segue dessa forma que você começa a ficar meio intrigado e meio que entra na trama ali do anime, entendeu? Outra coisa ali que o Pedro falou também é que ao decorrer do anime você não percebe se a Len, ela é esquizofrênica ou se aquilo dali tá acontecendo porque realmente tem que acontecer. Porque em um momento ela tá falando uma coisa, depois ela tá falando outra, ela tá agindo de uma forma, depois tá agindo de outra, ou o anime vai correndo e você vai percebendo que ela tem várias personalidades. Você não sabe se ela tem personalidade porque realmente o que o anime explica, que a gente não pode falar agora, a gente fica na área de spoiler, ou se ela é realmente louca e em vários momentos ela age de forma diferente. Aí você já tem outra ponta que te faz querer assistir o anime até o final pra saber o que tá acontecendo ali. Não vão entrar também em Lai achando que ele é o anime convidativo. Pelo contrário, por ele ser muito denso, é meio estranho, né, a experiência à primeira vista. Exato, ainda mais por causa da arte dele. Eu fui recomendar pra um amigo e ele falou que... E não foi só um, eu tenho vários que são assim, que eles não conseguem assistir animes que tem uma arte assim, podre, digamos assim. E além dele ser assim, ele é meio parado. Então você fica tipo, putz, tem várias pontas soltas, mas ao mesmo tempo eu não consigo me empolgar pra assistir isso aqui. Então em vários momentos você vai se ver nisso aí, mas você vai ter a curiosidade de continuar assistindo pra entender o que tá acontecendo. E aquilo, né, não é tipo uma chatice nível shonen, que você olhou pro teto, segundos olhando pro teto, voltar e ainda tá na mesma coisa. Porque se tu perder uma coisa ali, um acontecimento, pronto, o anime não volta. Ele mal explica o geral, imagina o que aconteceu antes. Exato, o anime ele é cheio de flashbacks, mas não é flashback do que já aconteceu no anime, é flashback de coisas que aconteceram, mas a gente não sabe, entendeu? Então não espere que se você perder uma coisa aqui, ele lá na frente vai voltar, pegar isso aqui e levar lá pro final, pra começar a entender realmente o que tá acontecendo no anime. E caso você não consiga entender, você vai ter que voltar pra reassistir, perceber o que tá acontecendo ali na frente. Aproveitando que o Rodrigo falou sobre a arte, né, o interessante é que o estúdio que fez Online, ele não é um estúdio muito de porte, né, então eles provavelmente não tinham muitos recursos pra animação, e aproveitaram isso pra fazer um anime de crítica, né. Essa coisa da animação ser ruim, ser podre, é bem casada com o fato do anime ser grosso, né. Uma coisa também que eu acho que a gente falou no papo do Chique, que às vezes a arte influencia bastante no anime, né, e o fato dele ter uma arte tão, assim, fraca, faz com que tudo fique mais intenso. Além da trama já ser assim, como você mesmo falou, ele consegue fazer com que tudo aquilo dali fique mais sujo, digamos assim. Você fica mais pasme, mais perturbado com tudo que tá acontecendo, porque as expressões faciais, elas não são perfeitas, elas são ridículas. E o ridículo faz você ficar assustado. Tem uma cena muito macabra, que é aquela cena que ela tá indo pra escola, aí tem um cara num poste, e o cara meio que olha assim pra ela, sabe? É muito bizarro naquele momento. Outro episódio, a gente não pode dar muitos detalhes, é o episódio da irmã dela, né? Que a irmã dela começa a ser pressionada ali, também se envolver nessa utopia. Episódio muito louco, onde você se sente num filme de terror. É angustiante. Além das expressões, tem aquelas partes em que a cena fica literalmente parada. E você sabe que o tempo tá correndo ali, mas o personagem tá parado com uma expressão ridícula na sua frente. E é como eu disse, o ridículo faz você ficar assustado. Por exemplo, a trilha sonora, tirando a abertura e o encerramento, que são excelentes por sinal, não existe mais de 5 hosts no anime, né? É como se ele realmente quisesse que a gente entrasse ali. Então ele só coloca a música nos momentos que são realmente cruciais. E realmente, e mesmo assim não são músicas, sabe? São coisas pra deixar aquilo mais intenso. A gente consegue ouvir mais aquele som dos cabos, né? Do que as próprias hosts, né? É diferente, por exemplo, de um anime de aventura ou de fantasia, que ele pega a host pra te jogar naquela fantasia de uma forma agradável. Ele quer te convidar pra fantasia. Line não. Line quer jogar na sua cara. Entendeu? Então por isso que as coisas são difíceis. Bom, o anime ele tem uma séria crítica social, usando bastante além como isso,
sobre essas pessoas que são antissociais e tal, né? Isso concilia com o fato do anime ter momentos de terror, porque a Len ela é tão antissocial, ela é tão jogada de lado, que chega a ser uma situação aterrorizante. Isso a gente vai falar até na área de spoiler, então você vê ali que a Len, ela se veste mal, ela é tapada, ela não é bonita, e ela não sabe dos assuntos, ela não sabe conversar, ela é bem lesada, né? E aí é interessante porque ela é uma pessoa antissocial, não porque ela quer se excluir das pessoas, mas porque ela realmente é bobona, e as pessoas não colocam elas nos círculos dela, né? A única pessoa que se importa com isso é a Alice, é a Kirisu na dublagem japonês. As outras pessoas estão nem aí pra ela, né? Ela é realmente jogada de lado. E aí, no momento que ela é jogada de lado e ela encontra o computador, que é a nave, a vida dela muda. Porque até então ela era uma pessoa antissocial porque as pessoas excluíam ela. Agora ela é uma pessoa antissocial porque as pessoas excluem ela e porque ela prefere o irreal, que é a hard LED, né? A internet. E você começa a perceber como isso consegue ser tão atual. Porque você vê que atualmente você tem pessoas depressivas, tem pessoas que eles são completamente antissociais, mas a partir do momento que senta atrás de uma tela de computador, cara, essa pessoa vira outra pessoa. Você começa a perceber que além, ela começa a viver essa realidade. Ou melhor, essa irrealidade. Fora do computador, ela é essa garota que o Pedro descreveu. Ela é lesada, ela é lerda, ela não consegue fazer nada. Mas a partir do momento que ela liga o computador, ela vira uma pessoa completamente extrovertida. Não extrovertida que eu digo, uma pessoa que ela consegue fazer tudo que ela não consegue na realidade. As amigas dela até falam, né, que é exatamente o contrário dela. E ao decorrer do anime você começa a ver como isso começa a afetar não só ela, mas como toda a sociedade. Ela é o centro das atenções nisso aí. Isso meio que interfere no que a gente se bateu tanto aqui na mensagem do Experience Lane, né? Porque, como eu tava falando com o Pedro, eu acho que esse foi o mais difícil até mesmo do que Angel Eggs. Ele é muito aberto a interpretações. Então a gente tem duas interpretações aqui que a gente vai falar na área de spoilers, que é daqui a pouco. Questão da progressão social, né? Tem uma cena bem legal, porque a Len ela sempre usa um macacão, né? De otaku, assim, fantasiado. E uma hora que, quando ela começa a se interessar pelo computador, ela começa a pegar roupas mais curtas, né? Roupas mais finas. E em um certo momento ela volta a usar o macacão de otaku. E aí o pai dela olha pra ela e fala, você não precisa mais usar esse tipo de coisa. Mas ele não fala porque é ridículo, ele fala porque ela evoluiu, né, de um modo social dentro do computador, dentro da internet. Tem aquela cena incrível do primeiro episódio que ela fala, não pai, eu quero um computador. Aí ele, todo cansado do trabalho, ele senta na cadeira, a expressão facial dele muda e ele fica parecendo um psicopata na frente do computador. E ele fala que a internet liga as pessoas, né, integra as sociedades, que é o que a gente tá vivendo atualmente, como o Rodrigo falou. Ele se empolga porque ele vê que a filha dele, ele percebe como a filha dele é, né? Ele vê que a filha dele é a forma que você descreveu. Só que ele sabe que se ela for pro computador, ela vai começar a ver o mundo do jeito que ela não vê. Porque o computador te permite isso. Cara, eu posso ver o outro lado do mundo pelo computador. Eu posso conversar com outras pessoas do outro mundo pelo computador. E ele sabe que a partir do momento que ela senta ali, ela vai começar a socializar, ela vai começar a conversar com outras culturas. Então ela vai mudar, isso vai ser bom pra ela. Então é como você disse, ele chega cansado, mas ele se empolga com isso. No episódio 2, inclusive, essa amiga dela chamada Alice incentiva ela pra ir pra uma danceteria. E aí, beleza, ela aceita, ok. E lá ela é criticada pelas outras meninas. Mas, nossa, Line, você não tinha uma roupa melhor? Então a gente começa a ver ali, não na cara da Line, né, mas superficialmente, isso é o que incentiva a exclusão social. Ou seja, a Line ali naquele momento, ela poderia ter ficado em casa, no conforto dela, no PC dela, ou seja, na zona de conforto dela. Mas ela optou por ir na festa, sair da zona de conforto dela, e lá ela foi criticada, né, pelo modo dela se vestir. É o tipo de coisa que não vai acontecer na internet se você não der um real motivo, né? Pior ainda, se isso acontecer na internet, você não vai ser tão atingido quanto for na realidade. A Line, por ela ser uma antissocial, ela é extremamente experiente dentro da internet, mas ela é extremamente inexperiente no real. Então ela não sabe se vestir, ela não sabe falar, ela não sabe fazer as coisas direito. A trama vai começar a girar em torno desses dois mundos, porque tudo começa a se confundir, você se confunde junto, e a partir daí você começa a ficar empolgado mesmo pra continuar vendo. Bom, galera, a gente terminou aqui a área sem spoiler. Você que não assistiu Serial Experiments Line, não feche o vídeo, pula pro tempo que vai estar aqui na tela, já ter terminado o nosso trecho sobre spoiler. Aí vocês já podem pular para as considerações finais. Present day. Present time.
Bom, como eu falei na parte diária sem spoilers, Experience Lane, ele tá aberto a interpretações. Você percebe que a Lane, ela começa a mudar a personalidade várias vezes, e o anime diz que é porque existem várias Lanes. Da forma que eu interpretei foi porque a Lane, ela é uma garota esquizofrênica. Ela é louca, então pra ela tem várias personalidades mesmo, só que ela nunca lembra de uma personalidade da outra. Então você percebe que a partir do momento que ela senta atrás do computador, ela começa a mudar o comportamento dela completamente, ela começa a perder o controle disso. Ela tá com as amigas dela e do nada ela começa a agir como a Lane que ela age na internet. E ela não percebe isso. Quando ela volta, ela já é a Lane que ela sempre foi. Então, ao decorrer do anime, você começa a ver que isso começa a se tornar completamente frequente e a Lane começa a se perder nisso. Ela começa afetando as pessoas ao redor dela e etc. Exatamente, né? A teoria é que ela ficou muito depressiva com essa exclusão social e a única pessoa que se preocupou com isso foi a Alice, ao ponto dela ir caminhar até para um suicídio, que é o que o anime dá a entender. O episódio final mostra pessoas da trama, né, da série, tendo suas vidinhas normais, dando a entender que aquilo seria a Line antes da sua esquizofrenia. Tem até aquele joguinho, né, Present Day, situação no futuro e situação no presente. Present Day, Present Time. Ela tava ficando louca e tal, ela tá ficando confundindo as realidades, mas também tem a contrapartida da história, né? Ela seria um software, né? Seguindo a história do anime, ela seria um programa do cara que se matou pra viver só na internet. Então o cara lá, ele é um deus lá dentro e ele teria criado a Line, ela ser um software. E ele deu um corpo pra ela, para que ela tivesse emoções e pudesse ser uma juíza dentro da internet, mas com emoções, para que ela não fosse diretamente fria como uma máquina, né? É aquilo que a gente falou no Pluto, o robô perfeito, ele tem que ter um sentimento, porque um sentimento se torna um defeito. Então o robô perfeito logo não existe. E essa foi a jogada dele, foi dar sem emoções à sua máquina, deixando ela ter uma família. Porque assim ele poderia doutrinar ela desde sempre, né? Ele poderia controlar ela desde criança. Ela agindo sem emoções, ela seria muito fria. E é como a gente falou no papo do Pluto que o Pedro falou. Uma máquina perfeita precisa ter emoções. E a partir do momento que ela tem emoção, ela é imperfeita. Então você cria um loop, né? O anime ele gira em torno disso, né? Você não sabe se ela é esquizofrênica ou se ela realmente é um programa como o cara lá criou ela. Mas você fica nesse paradoxo, né? Você não sabe pra onde caminha e você não sabe a que lado chegar. Porque no fim você não sabe se ela realmente alterou a realidade pra que todo mundo esquecesse dela, ou se ela morreu e só realmente a única pessoa que se importava com ela, que era a Alice, brava dela. E que mesmo depois de muito tempo, quando ela foi relembrar dela, quando ela foi rever ela, na verdade, lembrou dela, mas muito vagamente, porque a memória dela já tava muito, sabe, há muito tempo. Seguindo essa lógica que o Rodrigo disse, né, que foi a teoria que a gente acreditou, que a Line é uma louca e a depressão dela foi se agravando ao ponto que ela foi começando a imaginar coisas, né. E isso explicaria a cena do alienígena, né, que é uma cena extremamente bizarra, que ela simplesmente tá deitada e ela vê um alien na porta dela, né. Ali seria o ápice da loucura dela, né? E digamos assim que essa já é realmente a teoria verdadeira, né? Que a Line é uma esquizofrênica. Isso explicaria tanto o final, como a gente disse, das pessoas tendo suas vidas normais, né? E até legal, aqueles homens de preto, seguranças dela lá e tal, que ficam vigiando ela, são simplesmente dois caras que ficam cabeando a energia elétrica. Mas aí a gente precisa entrar mais. Então a gente vai falar um pouco sobre a história que a esquizofrenia dela fala. Que é essa dela ser um programa de Deus. E a Line, ela é uma representação de Deus, literalmente. Porque o Eiri, que é o cara que criou ela, ele é um deus, mas ele só é um deus dentro da internet. Ela até questiona ele, né? Ela fala, você só tem poder aqui dentro, né? Aqui fora você não tem. Eu já tenho poder nos dois lados. Ele incentiva ela a se matar. E você vai vendo que cada vez mais a trama, ela gira ao ponto que a Line, ela tem o poder de Deus, né? Ela começa a ter um poder extremamente grande dentro da internet, ao ponto de propriamente modificar a realidade. Ela é presente em todos os lugares, ela tem um poder em todos os lugares e ela é amada e idolatrada em todos os lugares. Tem até uma cena muito legal que um desses caras de preto vira pra ela e fala: eu não te conheço muito, mas eu já posso te dizer que eu te amo. Que outro ser o ser humano ama incondicionalmente, idolatra, teme incondicionalmente a não ser Deus, né? E ela vira o Deus do mundo dela. Então, por isso que isso se encaixa muito na teoria que ela seja uma louca mesmo. Porque pensa, se ela era uma menina depressiva, isolada, é normal que a mente dela trabalhe para que ela se ache uma deusa, para que ela se ache importante. Ainda mais porque, como ela não tinha nenhuma amizade, do nada ela começou a ter várias e ela começou a ser conhecida. Na cabeça dela, ela começou a ser uma pessoa extremamente importante. E é como o próprio criador, um deus só é deus se ele for lembrado, se ele for conhecido. E como ela passou a ser bastante conhecida, na cabeça dela, ela começou a ser uma deusa. Seguindo essa lógica, se ninguém conhece, se ninguém acredita, ou se ninguém sabe da existência dele, esse deus, logicamente, não vai existir. Então, pra ela, antes dela ter internet, ela não existia. Mas a partir do momento que ela entrou na internet, ela começou a ser conhecida. Ela começou a ser conhecida e amada.
ela virou uma deusa na cabeça dela. E olha só, mesmo quando ela vira uma deusa, ela enfrenta o Wade, ela faz todos os trâmites, ela se sente só. Aí tem aquela cena dela chorando sozinha. E aparece o pai dela. E ou seja, mesmo no ápice da loucura dela, mesmo no ápice de todas as doideiras dela, onde ela se acha uma deusa, ela se sente só. E o que ela faz? Ela se isola mais ainda, né? Reescreve tudo e deixa Alice com a vida dela. Incrível. Exatamente. Naquela cena ali, no final, quando ela já está chorando, eu diria que é a representação do suicídio dela já, né? Ela já foi pra um outro plano e ela tá pós-morte. Ela começa a ver tudo o que tá acontecendo e pra ela é onipresente. Mas a única pessoa que realmente conhecia ela e se importava com ela era a única pessoa que lembrou dela. E aí a gente tem uma lição de vida. A internet, ela pode influenciar e pegar essas pessoas que são excluídas socialmente, ao ponto da Life virar uma esquizofrênica, né, e se matar. E bom, saindo aqui da área de sem spoilers, Rodrigo, suas considerações finais sobre o anime? Pra mim, Experience Lain, ele é um anime bastante complexo, intenso e, sinceramente, eu geralmente recomendo pra todo mundo os certos animes, mas esse daqui eu não recomendo pra todos porque ele realmente é um anime que ele vai te fazer de tudo pra não assistir no início, porque além de ter uma arte fraca, ele é completamente parado, literal, mas ele é chato. É o tipo de anime pra pessoas que assistem, por exemplo, Ergo Proxy. É o tipo de anime que você vai assistir e você vai ter que ter paciência pra assistir. Você não vai, sei lá, chegar numa tarde cansado e falar, pô, vou assistir aqui pra me divertir. Não vai. Você vai ter que sentar, se concentrar e começar a assistir. No geral, ele é um anime realmente fantástico, que, como eu disse, eu adoro animes que eles têm... Ele é aberto a interpretações, né, como Experience Lain é. Então eu recomendo exatamente pra essas pessoas que elas têm paciência, que elas gostam de animes que tenham realmente uma mensagem, uma interpretação por trás. Não qualquer anime que seja só pra você se divertir mesmo. E bom, galera, esse foi o Papo Anime sobre Serial Experiments Lain. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, dê aquele joinha pra ajudar na divulgação. Comentem aí o que vocês acharam do papo, ou então já assistiu Lain, compartilhe a sua opinião. A gente vai fazer leitura de comentários, então se vocês participarem, tende a ser uma leitura de comentários fantástica, né? Afinal, é um anime com muita discussão. Curtam a página do Facebook. Se foi mais um Papo Anime. Até a próxima. Falou! Falou!